Hoje o assunto é sobre jejum. E é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Gera muitas dúvidas em algumas pessoas a respeito do jejum, de como jejuar da maneira correta, da maneira certa. E a igreja em si tem um pouquinho de culpa, né? Por não ensinar, por não falar nos púlpitos. Não vou generalizar todos, mas a maioria não fala mais sobre consagração, sobre arrependimento, sobre jejum. E as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso, quanto a isso, né? Porque as igrejas não ensinam. Então as pessoas ficam meio que perdidas. E o que é um jejum? Não é só você se abster de alimentos, né? O jejum é um ato de profunda adoração a Deus. É um ato de comunhão com Deus. Você pode fazer um jejum, tirar uma refeição, você pode tirar um almoço, café da manhã, ou você pode tirar algum tipo de alimento que você goste muito, um pão, algo que te doa, que te custe algo, entendeu? Você pode ficar 2 dias, 3 dias sem comer nada, sem beber nada, ou você pode fazer só sem comer nada e tomar água. Você pode fazer... São vários tipos de jejum. Tem o jejum de Daniel também, 21 dias, que ele fez o quê? Só comeu legumes, coisas. Tem vários tipos de jejum. A Esté, por exemplo, ela ficou 3 dias sem comer nem beber, em prol da libertação do povo dela. E tem vários tipos de jejum, por vários motivos, por várias causas. O cristão precisa ter uma vida de oração, de jejum, não buscar a Deus, orar a Deus, jejuar, só quando você precisa de alguma coisa, só quando você precisa de algo da parte de Deus, só quando as coisas estão apertando, porque muitas pessoas fazem isso. Eu inclusive sou uma delas. Muitas vezes Deus teve que me apertar, teve que apertar a situação para poder deixar a situação mais difícil, para poder eu buscar mais a Ele, para poder jejuar, para poder orar, ter mais tempo com Ele. E é assim na vida de muitas pessoas, de muitos cristãos. Então Deus precisa chegar a esse ponto para poder a pessoa se voltar para Ele, né? Isso aconteceu com o povo de Israel várias e várias vezes, e com a gente não é diferente. Com a gente é a mesma coisa. A carne não quer orar. Orar não é fácil. Ter uma vida de oração constante ali, certinho, não é fácil. Ter uma vida de jejum não é fácil. Você ter uma vida constante com Deus não é fácil. É uma construção diária que você vai construindo com Deus a cada dia. E não é fácil, gente. De primeiro não é fácil. E no começo não vai ser fácil. Mas você precisa ter força de vontade e disciplina. Começa com disciplina. Você vai disciplinando a sua carne, dizendo não para sua carne. Às vezes Deus está te pedindo momentos de oração, para você levantar de madrugada para orar. Mas você, no começo, você não vai querer. Você não vai querer levantar, abrir mão do seu sono para poder levantar e orar. Vai ser custoso no começo, mas e o jejum é para você se consagrar, se humilhar diante de Deus. Não é para você barganhar com Deus, não é para você manipular Deus por aquilo que você deseja, que você está querendo muito, por alguma situação que você queira que mude. Não é para manipular Deus. O jejum é para você se humilhar diante de Deus, para você se tornar mais dependente de Deus.
Nós, como os cristãos, precisamos ter uma vida constante de jejum e oração, porque só assim nós nos tornaremos fortes, mais fortes, subiremos de nível espiritual, nosso nível espiritual vai avançar e muito, nós estaremos mais próximos de Deus, mais sensíveis à voz de Deus. Então, quando Ele falar conosco, nós vamos discernir muito rápido que é Deus falando com a gente, e tanto como a gente vai discernir a voz de Deus, como também a voz do inimigo quando estiver soprando na nossa mente. A gente vai discernir rápido. Deus vai nos dar discernimento de espírito, vai nos dar experiências com Ele maravilhosas. Sua vida, gente, o jejum é algo sobrenatural. Vocês precisam entender o segredo do jejum. Quando vocês entenderem isso, vocês não vão querer saber de outra coisa. Portanto, o jejum é tão sobrenatural que tem certos espíritos, certos demônios que só saem com jejum e oração, de tão poderoso que é o jejum. Você entende isso? Eu não entendo isso, porque que as igrejas não falam mais sobre o jejum, não convocam a igreja para jejuar, porque não são todas, é claro, mas tem muitas igrejas que não chamam, que não convocam a igreja para orar, para jejuar. Gente, a gente está passando por situações tão complicadas aqui no Brasil. Por que a igreja não está se unindo em oração e jejum? Não está se unindo em oração e jejum para clamar pela nação brasileira, para se arrepender pela nação brasileira, para se consagrar, para... Gente, cadê a igreja? Cadê a igreja brasileira para se levantar, né? E que você seja um crente, que você entenda isso, essa verdade, né? Sobre o jejum, e coloque em prática o jejum na sua vida. Coloque em prática. Vai ser muito bom para a sua vida espiritual. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender nunca. Não é fácil como qualquer outra coisa, como a oração, como a leitura da palavra, se consagrar a Deus, ter uma vida cristã verdadeira, correta, como está escrito na Bíblia. Não é para qualquer um. Não é para os fracos, não é para quem tem dúvida, é para quem é forte. Nós somos fortes porque cremos em Jesus e porque queremos ter uma vida correta diante dele, porque queremos viver uma vida, um evangelho genuíno e verdadeiro, né? E o jejum é isso, gente, é para se humilhar, é para humilhar a nossa carne, é para nos disciplinar, entendeu? É para dizer para a nossa carne que ela não domina o nosso corpo, a nossa vida. O jejum vai te dar mais força, não que a oração não te dê. No caso, o jejum e a oração juntos são muito poderosos. E juntos, eles têm um poder sobrenatural, e você vai ter... O jejum vai te dar vai te dar força para você vencer o inimigo, para você resistir ao diabo, resistir ao pecado. Vai te dar mais força, você vai se tornar... Você vai estar mais forte espiritualmente, né? Jejuar tem muitos benefícios. Ela nos ajuda a discernir melhor, a resistir ao pecado. Ela aumenta a nossa sensibilidade, né? A nossa sensibilidade espiritual, e nos torna mais semelhantes a Cristo. Se você deseja uma vida cristã mais madura, mais sincera, mais transformadora, saiba que você vai ter que renunciar, e renunciar a muitas coisas. E o jejum é exatamente isso, é renúncia. Você vai renunciar a algo que você gosta muito, você vai renunciar a alimento, uma refeição, algum alimento que você goste muito,
pode ser também algum entretenimento também, que no caso eu não chamo de jejum, eu chamo de fazer um propósito com Deus, porque jejum é você tirar somente os alimentos, pelo menos o que eu fui ensinada. E propósito é você tirar algo que você goste, que talvez está te atrapalhando, muitas das vezes está te atrapalhando na sua vida com Deus, está te trazendo distração, está te distraindo, tá roubando o seu tempo com Deus, tempo de comunhão com Deus. Ao invés de você estar buscando a Deus, de você estar se dedicando à palavra de Deus, buscando força nele, buscando conhecer ele, você está distraído com qualquer outra coisa. E Deus é um Deus cimento, gente. Deus é um Deus cimento, ele não divide a glória dele com ninguém. E ele quer que você seja só dele. É, isso mesmo. Ele quer que você seja só dele. Não se distraia, em hipótese nenhuma. E se algo está te distraindo, faça isso, faça um propósito com Deus, entregue para ele. Talvez ele está até te pedindo isso, para você entregar isso nas mãos dele. Talvez seja a rede social, o celular, séries, filmes, esse tipo de coisa que nos afasta de Deus. Talvez nós estamos perdendo muito tempo com o entretenimento, né? E se você optar, né? Se você opta por uma vida de jejum, vai te trazer muitos benefícios. Uma vida de jejum, de oração, de busca, de entrega, de consagração, vai te trazer muitos benefícios para a sua vida. Fora que quando nós estamos mais próximos de Deus, quando nós buscamos mais a Deus, quando nossa vida espiritual está muito boa, nós nos tornamos pessoas melhores, né? Porque o pecado, ele nos torna pessoas amargas, insatisfeitas. A gente fica insatisfeito com tudo, reclama de tudo, a gente fica mal-humorado e se irrita por qualquer coisa. E quando nós estamos na presença de Deus, quando estamos jejuando, buscando a face de Deus, nos humilhando, nos rendendo a Deus, nós nos tornamos pessoas cada vez melhores. Quanto mais você busca, quanto mais você se entrega a Deus, mais Ele vai te aperfeiçoar, mais Ele vai te moldar você à maneira que Ele quer. Você vai se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, com certeza, com Deus, com certeza. O que nós estamos vendo o mundo nesse colapso que está? Tantas coisas terríveis que estão acontecendo. Por que está assim? Porque as pessoas estão distantes de Deus, gente. O pecado torna as pessoas assim, torna as pessoas terríveis, fazem as pessoas fazerem coisas detestáveis aos olhos de Deus. E quando nós somos de Deus, quando nós escolhemos ter uma vida correta, santa, quando nós escolhemos ter uma vida de santidade, de renúncia, de busca diária por Deus, nós nos tornamos cada vez melhores. E nós, como cristãos, nós precisamos estar cada vez mais fortes. E como que nós vamos nos fortalecer? É isso. É o que Deus deixou na Bíblia. Oração, jejum. E hoje em dia que nós temos a palavra de Deus, a leitura da palavra. A palavra de Deus que é viva. E nós precisamos ter essa busca diária para nos tornarmos mais fortes. E nós precisamos batalhar contra as trevas, contra as forças do mal. E precisamos estar fortes, né? Porque como que nós vamos batalhar contra as forças do mal se estivermos com a nossa espiritualidade fraca? Não vamos vencer nunca. Nunca.
Então nós precisamos nos revestir de Deus, nos revestir da armadura de Deus, que é a palavra, que é a busca, que é a oração, que é o jejum, né? Você, quando jejua, você se torna mais dependente de Deus. Sua vida espiritual nunca mais é a mesma. Você se torna forte contra o inimigo. Você resistirá a ele com mais facilidade. E agora, gente, eu vou falar para vocês os tipos de jejum. Pode ser por um momento de angústia, por decisões importantes que você precisa tomar. Pode também fazer o jejum por querer se consagrar a Deus, consagrar mais a Deus. E eu vou dar alguns exemplos aqui na Bíblia de alguns tipos de jejum. Moisés jejuou por 40 dias para receber os 10 mandamentos. Em um momento de revelação divina, né? Porque o jejum faz isso, gente. O jejum nos revela coisas sobrenaturais. Deus nos mostra, nos dá revelações sobrenaturais, gente. O jejum é maravilhoso. Esther jejuou por 3 dias antes dela ir até a presença do rei para interceder pelo povo dela, o povo judeu. Davi jejuou em arrependimento pela vida do filho dele doente. Jesus, antes de assumir seu ministério, antes de começar seu ministério, ele jejuou por 40 dias no deserto. Você pode também jejuar para disciplinar a sua carne, né? Para dominar a sua carne, para a disciplina espiritual, para te fortalecer. E eu fico por aqui, gente, esse vídeo. É isso que eu tinha para falar para vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha esclarecido algumas coisas. E fiquem na paz, né? Um beijo, um abraço. E que Jesus abençoe a vida de vocês. E compartilhe esse vídeo. Abençoe a vida de mais pessoas que você conheça. Envie esse vídeo para... Ajude a divulgar o canal. Envie esse vídeo. Dê um like. Comente. E compartilhe. Eu falei de novo, né? Compartilhe. E é isso. Tchau.